O cenário de vendas hoje parece que está sempre mudando, né? Totalmente. Clientes que chegam sabendo muito, tecnologia que não para e aquela pressão por resultados. Aham. Dá uma sensação que as táticas antigas, assim, já não encaixam tão bem. Sem dúvida. E foi bem por isso que a gente resolveu mergulhar fundo nessas fontes sobre alta performance em vendas. Elas bebem muito, sabe, nos princípios do Dale Carnegie. Que interessante. E a essência do que a gente encontrou é que, apesar dessa modernização toda, existe um processo psicológico ali na mente do comprador que, olha, continua bem constante. Então, a ideia não é fingir que nada mudou, mas, tipo, dominar um processo que funciona hoje. Sair um pouco daquela venda no instinto, né, que as fontes até comentam. Exato. Sair do improviso total e ir para uma abordagem mais estruturada, que constrói confiança, principalmente. Tá, vamos então explorar esses pilares. Por onde a gente começa? Olha, o ponto de partida que as fontes batem muito na tecla é uma mudança de foco. O cliente de hoje, que já pesquisou, ele tem uma pergunta na cabeça. Tá, legal, mas o que eu ganho com isso? Faz todo sentido. Isso força a gente a pensar na aplicação mesmo, sabe? Da solução lá no contexto dele. E não só ficar listando característica, benefício genérico. Sim, sair do catálogo, né? Mas como a gente descobre essa aplicação específica? Os textos falam muito da preparação, do dever de casa, conhecer o cliente antes. Isso. Mas como fazer isso sem parecer, sei lá, invasiva ou um detetive? É um equilíbrio, né? Mas a chave, assim, é usar essa pesquisa inicial não para tentar adivinhar tudo, mas para conseguir fazer perguntas melhores. Perguntas que mostrem interesse de verdade na conversa. Entendi. A pesquisa alimenta a conversa. Exatamente. E aí a gente entra direto na construção de confiança. Os princípios do Carnegie são super atuais nisso. Se interessar genuinamente pelo outro, tentar enxergar as coisas pela perspectiva dele. Sim. É essa confiança que abre a porta para entender a necessidade real, sabe? Não só aquela que está na superfície. E falando em necessidade, um conceito que me chamou muito a atenção foi o tal do motivo dominante de compra. Aquela coisa mais Emocional, né? que às vezes pesa mais que a lógica. Precisamente. É fascinante isso. Mesmo em venda B2B, negócio para negócio, essa camada emocional ainda está lá firme e forte. E como a gente descobre isso, não deve ser fácil. Não é só com pergunta padrão, com certeza. Exige escuta ativa. E aqui, de novo, os princípios ajudam. Escutar para entender mesmo, não só para já ir pensando na resposta. Aquela escuta genuína. Isso. Tem até um modelo que as fontes sugerem para guiar essa investigação. Entender o como é a situação atual, o como deveria ser o cenário ideal para ele, quais as barreiras no meio do caminho e os resultados que ele busca. Ajuda a aprofundar. É uma diferença sutil na forma de escutar, mas que deve mudar o jogo todo. Ok, entendi a necessidade, o motivo, e aí, na hora de mostrar a solução, como conectar tudo? A tal da ponte parece importante. Sim, a ponte é fundamental. A ideia é simples, mas poderosa. Você pega a característica, o fato do seu produto ou serviço, Aham. liga com o benefício geral que aquilo traz, mas o pulo do gato, o que as fontes ressaltam, é mostrar a aplicação específica para aquele cliente e linkar isso direto com o motivo dominante de compra que você identificou antes. Ah, então é personalizar totalmente a relevância. Exatamente. Não é um benefício genérico, é o benefício para ele, resolvendo aquela dor ou desejo específico. E para dar mais força para essa ponte, imagino que precise de prova, né? A ideia de que evidência vence a dúvida. Isso, provas concretas, depoimento de cliente parecido, demonstração clara, talvez uma estatística que faça sentido naquele mercado. As fontes até sugerem montar um livro de evidências. Um livro de evidências? Que interessante. Pode parecer meio antigo, mas ter isso organizado na mão, na hora certa, reforça muito a credibilidade. Tangibiliza a promessa, né? Entendi. Ok, a proposta está clara, está bem amarrada com evidência, mas aí vem a hora H. As objeções. Como lidar com elas sem travar? Muita gente patina aí. Pois é, a perspectiva que o material traz é bem legal. Não encarar a objeção como um não final, sabe? Mas como um sinal. Um pedido de mais informação,
ou de mais segurança. Um pedido de ajuda, quase. Quase isso. E a técnica sugerida tem uns passos. Primeiro, você amortece, mostra que o viu, valida o ponto dele, depois esclarece. Faz pergunta para entender a raiz real daquilo, porque muitas vezes o que a pessoa fala não é objeção de verdade. Certo. Investigar a objeção por trás da objeção. Isso. Aí sim você apresenta a resposta, sempre conectando com o valor que já foi discutido. E por último, importantíssimo, confirmar se a dúvida foi resolvida. Isso transforma o que poderia ser um confronto numa colaboração. Gosto dessa abordagem mais colaborativa. E para garantir que essas conversas aconteçam sempre, a prospecção contínua, né? Outro pilar. Como manter o ritmo nisso? A chave é diversificar as fontes e ter consistência. E encarar com uma atitude boa, tipo uma caça ao tesouro, para não desanimar. Caça ao tesouro, gostei. E onde procuram? Olha, explorar mais a base de clientes que já existe tem uma ferramenta visual, o mapa de oportunidades, que ajuda nisso. Pedir indicação de forma mais estruturada para aqueles clientes campeões, sabe? Satisfeitos, influentes. Sim, os promotores. Exato. E até ficar de olho no ambiente, em notícias, movimentações no mercado. E claro, não pode esquecer do pós-venda. Acompanhar depois que fechou o negócio, nutre o relacionamento e abre porta para mais coisa lá na frente. Então, resumindo tudo, dominar esse processo todo, desde a pesquisa, lá no começo, passando pela confiança, pela escuta de verdade, pela apresentação focada no cliente e pelo acompanhamento. Parece que é isso que leva para a alta performance de forma sustentável. Uhum. É sair do vamos ver no que dá e ir para uma estratégia mais consciente, né? Carnegie batia muito na tecla. Encarar os nãos como aprendizado. Ver a prospecção como uma oportunidade, não como um fardo. Aprender com cada interação e ajustar. A mentalidade conta muito. Demais. Acreditar no processo e no valor do que você oferece. Isso é contagiante, né? No fim das contas, parece que vender, mesmo com tanta tecnologia envolvida, continua sendo sobre pessoas. Entender e ajudar pessoas a resolverem seus problemas, a alcançarem o que desejam. Exato. E fica, talvez, uma reflexão final, né? No mundo onde os produtos, os serviços, às vezes parecem tão iguais, será que a grande diferença, a vantagem real, não está justamente na qualidade desse relacionamento que a gente constrói? Na capacidade de fazer o cliente se sentir, nossa, realmente ouvido, compreendido, valorizado durante toda a jornada?